Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ailton e esse é o canal Tomando Ciência. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre a aproximação em série de Taylor para funções de uma, duas ou mais variáveis. Antes de começar, eu queria pedir a você que já conhece o canal, que já deixa o seu like e, como você já vem fazendo, contribuam com o nosso canal através aqui do Pix. Se você é novo por aqui, eu sugiro que você primeiro assista ao vídeo todo e, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se tiver gostado muito, contribua aqui através do Pix para que a gente possa continuar produzindo conteúdos de física, engenharia, matemática e ciência em geral. Belezinha? Bora então para a nossa aula. A série de Taylor você já deve ter visto. E veja, a definição é essa, é um somatório de n igual a zero até infinito. Você tem aqui derivadas de f, calculadas no ponto x igual a x0. Esse é o ponto em torno do qual você quer expandir a sua função. Multiplicadas por termos que são de ordem 0, 1, 2 e assim por diante. Mas na prática a gente não consegue ir até o infinito, né? Então o que a gente tem na prática são aproximações. Vamos fazer aqui uma leitura dessa forma, dessa definição aqui, que pode assustar um pouco, né? E vamos traduzi-la, né? O que significa isso tudo aqui? Bom, para n igual a zero, veja que fica a derivada zero. O que seria a derivada zero? Aí aqui a gente normalmente na definição da série de Taylor, a gente diz que essa derivada zero, só para notação aqui ficar legal, a derivada zero é a própria função. É a função calculada naquele ponto em torno do qual eu estou expandindo a minha função. É, então, a f de x0. Veja que aqui eu tenho 0 no expoente, vai ficar 1, e fatorial de 0 é 1 também. Então, é só o f de x0 mesmo. Depois, o n igual a 1, o que eu tenho é a derivada primeira de f com relação a x, a única variável aqui no caso, calculada em x igual a x0. E aí eu multiplico por x menos x0 elevado a 1. E aqui no denominador vai ficar 1 fatorial, que é 1. Então, nem aparece aqui. Esse termo seguinte aqui é a derivada segunda, né? N igual a 2. Derivada segunda de f com relação a x. Calculada em x igual a x0. Multiplicado por x menos x0 ao quadrado, n igual a 2. E aí aqui no denominador aparece 2 fatorial, que é 2. 2 vezes 1, 2. O termo seguinte, n igual a 3. Para n igual a 3, eu tenho a derivada terceira de f com relação a x, em x igual a x0. Aqui, x menos x0 elevado agora ao cubo, que é n igual a 3, e dividido por 6. Pô, não era 1, 2, não deveria ser 3? Não. Veja que na definição aqui você tem n fatorial. Então, quando n é igual a 0, é 1. Quando n igual a 1 é 1, quando n igual a 2 é 2, mas quando n igual a 3 é 3 fatorial. Então 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então aparece o 6. E assim por diante. N igual a 4, n igual a 5 e assim por diante. Tá? Quando a gente fala em aproximação de ordem 1 ou aproximação linear ou linearização de uma função em torno de um ponto, que é o ponto x0, aqui o ponto em torno do qual você está expandindo a sua função ou aproximando a sua função, você vai reter apenas termos de ordem 1 para baixo. Então, aqui no caso, eu tinha o termo de ordem 0, que é o f de x0, termo de ordem 1, que é esse daqui, a derivada primeira, que multiplica o x aqui, ó, menos x0 elevado a 1. Depois, o termo de ordem 2 vai ser esse daqui, que é a derivada segunda, que multiplica x menos x0 elevado a 2, e assim por diante. Então, a aproximação linear, né, de ordem 1, em torno de x igual a x0, é isso daqui. Aqui eu não coloquei o sinal de aproximação, né, f de x aproximado, eu coloquei igual, porque aqui, com esses 3 pontinhos aqui, eu estou dizendo, estou indo até o infinito. Aqui eu vou usar f de x, aproximado a f de x0 mais derivada primeira com relação a x, calculada em x igual a x0, que multiplica x menos x0. Por quê? Porque eu estou truncando, né? A gente fala em truncar uma série. Quando eu trunco aqui, é uma aproximação. Essa é a aproximação de ordem 1. A aproximação de ordem 2, ou aproximação quadrática,
ela retém até o termo de ordem 2. Né? Então, o f de x vai ser, estou aproximando essa função até a ordem 2. Então, é a aproximação linear mais o termo de ordem 2, que é a derivada segunda de f com relação a x, calculada em x igual a x0, que multiplica x menos x0 ao quadrado sobre 2. Um exemplo para facilitar a compreensão aí. Então, eu estou aproximando essa função ln de x em torno de x igual a 3. Né? E a aproximação vai ser linear, vai ser de ordem 1. Bom, a definição da aproximação linear, como é que vai ficar? O ln de x vai ser ln de 3 mais derivada de f com relação a x. Bom, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 sobre x em x igual a 3. Vou fazer por partes aqui, só para você compreender bem. Então, a derivada, aí depois eu vou fazer o x igual a 3 aqui. E aqui, x menos x0, x menos 3. Fico então com ln de x aproximadamente ln de 3. Aí aqui substituindo, 1/3 que multiplica x menos 3. Colocando isso num gráfico, eu tenho aqui a função ln de x. Estou partindo aqui do x igual a 1 até o x igual a 6. Então, ln de x para x igual a 1 é 0. Né? Então, aqui eu saio do 0 e vou caminhando aqui. Né? Essa é a função ln de x. A aproximação linear em torno de x igual a 3 é essa que eu calculei. Quando eu ploto aqui, vejo que a aproximação linear é uma reta. Né? É uma reta tangente à função ln de x no ponto x igual a 3. E veja, realmente aqui, em torno de x igual a 3, essas funções, né, a ln de x e essa aqui que eu calculei, que é uma aproximação linear da ln de x, elas são bem próximas. Eu posso calcular aqui alguns pontos acima e abaixo de x igual a 3, e eu vou obter valores de y aqui, né, ou de f de x, bem próximos do ln de x. É uma aproximação boa. Quando eu venho aqui para 2, ou quando eu vou aqui para 4, já começa a não ficar tão boa essa aproximação. Aí eu busco uma aproximação de ordem superior. Bom, eu quero uma aproximação um pouco melhor. É só adicionar mais termos. Vou adicionar o termo de ordem 2, que é a aproximação chamada quadrática, né? Ou de segunda ordem, em torno de x igual a 3 também. Então, a minha função continua sendo ln de x. Eu vou colocar aqui a definição que a gente colocou, né? Os termos de ordem 0, de ordem 1 e de ordem 2. A expansão de ordem 2 vai ser a expansão de ordem 1 mais o termo quadrático, mais o termo de ordem 2. Então, vai ser aquilo que eu calculei já, ln de 3 mais 1/3 de x menos 3. E aí eu somo a derivada segunda de f com relação a x. Bom, a derivada primeira tinha dado 1 sobre x. A derivada segunda vai ser a derivada com relação a x de 1 sobre x, né? Calculado em x igual a 3. Isso que multiplica x menos 3 ao quadrado sobre 2. Eu vou ter então que ln de x é igual a ln de 3 mais 1/3 de x menos 3 mais derivada de 1 sobre x, veja, é x elevado a menos 1. Então vai ficar menos x elevado a menos 2, que é menos 1 sobre x quadrado. Isso calculado em x igual a 3, x menos 3 ao quadrado sobre 2. Bom, isso daqui vai ficar então menos 1 sobre 3 ao quadrado, 9, né? Então, menos 1 nono. Vai ser a aproximação linear, menos 1 nono de x menos 3 ao quadrado sobre 2. Colocando isso no gráfico, veja, eu tenho aqui a função ln de x, essa em azul. A aproximação de primeira ordem, que é o quê? Uma reta. E a aproximação de ordem 2, que é uma parábola. E essa parábola, ela consegue ser melhor do que a reta em torno aqui de x igual a 3. Veja que para x igual a 2, eu ainda estou bem próximo da função ln de x. Para x igual a 4 também. É uma aproximação um pouco melhor do que a reta. E se eu quiser ser mais preciso ainda, ter uma aproximação um pouco melhor ainda, somo mais um termo. E assim por diante.
Vamos agora passar para as funções de duas ou mais variáveis, né? Vamos começar aqui com a aproximação de ordem 1, aproximação linear, em torno de xy igual a x0, y0, o par ordenado xy, sendo igual a x0 e y0. E aqui eu estou considerando então uma função de duas variáveis. Bom, f de xy vai ser, primeiro eu vou ter o termo de ordem 0, que é a função calculada em x0 e y0. Depois o termo de ordem 1, que vai ser a derivada de f com relação a x, calculada ali em x0 e y0, multiplicada por x menos x0. Só que aqui, para funções de duas variáveis, eu vou ter também a derivada primeira de f com relação a y, calculada nesse mesmo ponto, x0 e y0, que é o ponto em torno do qual eu estou expandindo essa função. Agora eu vou ter a multiplicação não por x, mas por y. Então, y menos y0. Eu tenho um termo de ordem 0 e dois termos de ordem 1. No caso da aproximação quadrática, ou de ordem 2, eu vou ter a aproximação linear, que é o que eu tinha, mais derivadas de ordem 2, né, multiplicadas por termos de ordem 2. Aqui eu tenho a derivada segunda de f com relação a x, calculado nesse ponto, x0 e y0, multiplicado por x menos x0 ao quadrado sobre 2. Depois eu vou ter a derivada segunda de f com relação a y, nesse ponto, multiplicada por y menos y0 ao quadrado sobre 2, mais derivada de f com relação a y e depois a x, né? Derivo primeiro com relação a y, depois com relação a x, calculo essa função, né? Essa derivada é uma função, no ponto x0 e y0, e multiplico por x menos x0, y menos y0, dividido por 2. Então, termos cruzados aqui, xy, né? Não mais x quadrado, só ou só y quadrado. Vou ter termos cruzados. Por último, eu tenho a derivada segunda de f. Primeiro eu derivo com relação a x, depois com relação a y, calculo nesse ponto x0 e y0 e multiplico por y menos y0, x menos x0 sobre 2. Veja, eu tenho um termo de ordem 0, dois termos de ordem 1 e quatro termos de ordem 2. 2 elevado a 0, termos de ordem 0. 2 elevado a 1, termos de ordem 1, e 2 elevado a 2, termos de ordem 2. É o número de variáveis elevado à ordem que você quer. Então, ordem 0, um termo só. 2 elevado a 1, ordem 1, 2 termos. 2 elevado a 2, ordem 2, 4 termos, e assim por diante. Para mais variáveis, o que você vai ter que fazer? Calcular as combinações possíveis aqui. Então, vamos supor que você tenha x, y e z. Então, você pode derivar duas vezes com relação a x, duas vezes com relação a y, duas vezes com relação a z. Mas você pode fazer x, y, x, z, y, z e assim por diante. Você vai ter 3 elevado ao quadrado, 9 combinações possíveis. Então, vão ser 9 termos aqui de ordem 2. Se eu quisesse fazer aproximações, aqui nesse caso mesmo, de duas variáveis, para ordens superiores, então para a ordem 3, por exemplo, eu teria 2 elevado a quanto? A 3. Então, 2 elevado a 3, 8 termos de ordem 3. E aí, de novo, são as combinações. Derivo só com relação a x, então a derivada terceira com relação a x, né? Depois eu tenho a derivada terceira com relação a y, mas eu vou ter derivada terceira primeiro com relação a x, depois com relação a y, depois com relação a x novamente, ou então com relação a y, depois com relação a y de novo, depois com relação a x. Então, se você fizer as combinações possíveis, você vai encontrar 8 combinações. Você vai crescendo em complexidade, em número de termos aqui da sua aproximação. Então, nós vamos permanecer aqui na ordem 2, que eu acho que vai ser já ilustrativo do que a gente quer mostrar aqui. Quando eu tenho o que acontece
com uma certa frequência, já que a gente trabalha com funções que a gente chama de bem comportadas, que são funções contínuas, sem singularidades, com derivadas contínuas, que normalmente acontece é que você vai encontrar a derivada segunda de f com relação a y primeiro e depois com relação a x. Essa derivada ela vai ser igual à derivada segunda de f quando você primeiro deriva com relação a x e depois com relação a y. De modo que aqueles dois termos aqui, que tinha dois termos com termos cruzados, o que acontece é que você pode reduzi-lo a um só, então vai ficar a derivada segunda de f com relação a y primeiro, depois com relação a x, calculado no ponto em torno do qual você está expandindo a função, vezes x menos x0 e y menos y0. Né? Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, né? E veja que aqui você não tem o dividido por 2, que na verdade você está somando aqueles dois termos. Né? Eles são dois termos iguais, então duas vezes aquele termo acaba que cancela aqui a divisão por 2 nesse termo cruzado. Vamos fazer então um exemplo? Nesse exemplo a gente tem uma função de duas variáveis, f de x e y. Eu tenho ln de x somado com y ao quadrado. Veja que então em y eu tenho uma parábola e em x um comportamento aqui logarítmico. Essas duas coisas somadas dando a minha função f de xy. A aproximação de ordem 1, eu vou aproximar em torno de xy igual a 3, 1. Então, em torno do ponto x igual a 3, y igual a 1. Então, em torno desse ponto aqui, está aqui escondidinho aqui. A definição da aproximação de ordem 1 é essa. O que eu vou fazer é, vamos calcular aqui as derivadas que eu preciso. A derivada de f com relação a x e a derivada de f com relação a y. A derivada de f com relação a y vai ser 1 sobre x. A derivada de f com relação a y vai ser 2y. Né? A derivada de f com relação a x, 1 sobre x. E a derivada de f com relação a y, 2y. Substituindo aqui, eu vou ter que a minha função f de xy, a ln de x mais y ao quadrado, vai ser aproximadamente termo de ordem 0. A função calculada nesse ponto, 3, 1. Então, ln de 3, né, o x vai ser igual a 3 e o y vai ser igual a 1. ln de 3 mais 1 ao quadrado, 1. Mais termo de ordem 1. Primeiro aquele em que eu tenho só o x. Vai ficar 1/3. 1/3 que multiplica x menos 3. E o segundo termo de ordem 1, que é a derivada de f com relação a y, que deu 2y, calculada nesse ponto, 3, 1, aqui só apareceu y, então vai ficar 2 vezes 1, que multiplica y menos y0 e y menos 1. Logo, a minha aproximação linear vai ser ln de 3 mais 1, 1/3 de x menos 3, mais 2 vezes y menos 1. Colocando isso num gráfico, vejo que eu obtenho esse plano. Né? Se lá na expansão de funções de uma única variável, o que eu obtive na aproximação linear foi uma reta, quando eu passo para duas variáveis, o que eu obtenho é um plano. Então, é esse plano tangente a essa superfície no ponto 3 e 1. E veja, próximo aqui da superfície, próximo desse ponto 3, 1, eu tenho uma aproximação razoável para essa superfície. Mas veja, é uma superfície e aqui eu tenho um plano. É uma aproximação grosseira, né? Vamos então tentar uma aproximação melhor. Vamos para a ordem 2. Veja, a função continua a mesma. A aproximação de ordem 2 vai me pedir a derivada com f com relação a x, que é 1 sobre x. Eu já calculei lá na aproximação de ordem 1. A derivada de f com relação a y, que é 2y, também já havia calculado. E agora as derivadas de ordem 2. A derivada segunda de f com relação a x é a derivada de 1 sobre x com relação a x. Né? Vai ficar, então, menos 1 sobre x quadrado. A derivada de f, derivada de ordem 2, né? Derivada segunda de f com relação a y, vai ser 2.
A derivada de f, quando eu derivo primeiro com relação a y, está aqui 2y, e depois com relação a x, bom, a derivada de 2y com relação a x é zero. E a derivada de f, quando eu derivo primeiro com relação a x, menos 1 sobre x, 1 sobre x. Derivada disso com relação agora a y, vai ser zero também. Veja aquele caso particular que a gente comentou, né? As duas derivadas aqui deram zero, são iguais, né? E já que deram zero, nem vai aparecer o termo cruzado, né? Melhor ainda. E isso é um sinal de que eu não tenho termos cruzados aqui na minha função original. A aproximação quadrática, então, vai ficar a aproximação linear, que eu já havia calculado, mais o termo aqui da derivada segunda com relação a x, que vai ser menos 1 sobre x ao quadrado, calculado em 3 e 1, que multiplica x menos 3 ao quadrado sobre 2, mais a derivada segunda com relação a y agora, que é 2, calculado em 3, 1. Veja que aqui eu só coloquei por completude, né? Aqui, nesse caso aqui é uma constante, né? Ela vai ser constante, independente do ponto aqui que eu escolhi. Multiplicado por y menos 1 ao quadrado sobre 2. Logo, a minha aproximação quadrática vai ser ln de 3 mais 1, 1/3 de x menos 3, mais 2 vezes y menos 1, que é a aproximação linear até aqui, né? Menos 1 nono, né? O x aqui é 3, então menos 1 nono de x menos 3 ao quadrado sobre 2, mais 2, né? Aqui é o 2, 2 vezes y menos 1 ao quadrado sobre 2. Colocando isso no gráfico, veja, eu obtive uma aproximação bem melhor do que a anterior. Por quê? Porque eu estou aproximando até a segunda ordem. E em y eu tenho exatamente uma função de segunda ordem, né? Uma função quadrática. Então em y o que eu tenho aqui é a própria função y quadrado. Se você depois desenvolver aqui os termos em y, que é esse coeficiente 1, esse 2y menos 1 e esse aqui vai ficar, no final das contas, y menos 1 ao quadrado, que você vai obter exatamente y ao quadrado. Em y eu estou exato. Eu pego aqui uma parábola em y. Agora, em x eu não vou conseguir uma aproximação exata. Eu vou somando alguns termos. Aqui eu só estou somando até a ordem 2. E veja, em torno do ponto 3 e 1, a aproximação é muito razoável, é bem próxima mesmo. Veja que a partir da derivada terceira com relação a y só tem o zero. Isso também acontece, né? Quando você tem uma função polinomial aqui, no caso, y², com a série de Taylor você consegue uma aproximação exata. Bom, essa foi a nossa aula de aproximação em série de Taylor para a função de uma, duas ou mais variáveis. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, comente aí o que você achou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou do vídeo, contribua com a gente aí. Eu vou deixar aí no final o Pix para que você possa contribuir. Beleza? Valeu, pessoal!